Enfim, cara, é torcer para dar certo. Eu falei isso aqui ontem. Tem muito pouco tempo o Vitor Pereira para mostrar resultado, senão a pressão vem. Trabalhar no Flamengo é isso. Ele está com o melhor elenco do futebol sul-americano nas mãos, ainda com investimento, jogadores que estão para chegar, principalmente para o Mundial. Tem que fazer frente ao Real Madrid. É a primeira coisa. Não pode ser esculachado pelo Real Madrid. O técnico português queria reformular o elenco e que o Corinthians não teria condições de fazer os investimentos necessários para tal. Que essa seria a principal razão ou a outra razão pela qual ele não permaneceria no Corinthians. No Flamengo... Salve, salve, nação! Vambora reger aqui mais um vídeo, né, que eu tô trazendo dessa vez do programa SBT Esporte, quer dizer, né? Notícias sobre Vitor Pereira, a volta do Flamengo. O Flamengo vai voltar a treinar esse mês ainda de dezembro. Mundial de Clubes e tudo sobre o Flamengo nesse vídeo aqui, né? Então vambora reger aqui bem rapidinho. Já vai deixando seu like, nação, para ajudar o canal. Seu like, a sua inscrição. E outra coisa, seja muito bem-vindo aqui no canal, se você é novo aqui no canal. E eu quero dar os créditos ao canal SBT Esporte. Vou deixar o link na descrição como créditos. É isso aí, nação. Tamo junto. E uma perguntinha rapidinho aqui. Quem vai ser o melhor jogador da Copa? Messi ou Mbappé? Rápido, comenta aí. É isso aí, tamo junto e vambora com a notícia do Mengão. Se fazendo é algo absurdo. Bonito, parabéns pro Messi, mas vai tomar na final. A chegada de Vitor Pereira, vamos falar do Flamengo, continua dando o que falar, Venedo. Do Flamengo também lá no Corinthians, tá? A reportagem é de Flavini, que a gente, eu tô nervosa de pensar. Uma reviravolta envolvendo os dois clubes mais populares do Brasil. Vitor Pereira deixa o Corinthians pelo Flamengo. Não foi uma troca simples. O técnico português comandou a equipe paulista esse ano. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e chegou às quartas de final da Libertadores. Nas duas competições, acabou superado justamente pelo Flamengo. O treinador não quis renovar com o timão, alegando que precisava voltar para Portugal por causa de um problema de saúde da sogra. Mas a razão seria outra. O técnico português queria reformular o elenco e que o Corinthians não teria condições de fazer os investimentos necessários para tal. Que essa seria a principal razão ou a outra razão pela qual ele não permaneceria no Corinthians. No Flamengo, os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores não foram suficientes para garantir a permanência do Dorival Júnior. Depois de Jorge Jesus e Paulo Souza, o clube resolveu investir mais uma vez em um treinador português. Mas como só pode assinar contrato a partir de janeiro, Vitor Pereira ainda não foi anunciado oficialmente. O anúncio bem curto veio em uma rede social. O Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. O Flamengo agiu muito mal. Dispensar o técnico, não renovar o contrato, direito do clube dentro de uma avaliação técnica, mas isso teria que ser comunicado a ele. O técnico ficou sabendo pela imprensa do interesse do Flamengo em Vitor Pereira. No país pentacampeão mundial de futebol, chama a atenção o desejo por técnicos estrangeiros nos clubes e na seleção brasileira. Muito bem, a gente vai mostrar daqui a pouco a sonora do presidente do Corinthians que falou sobre o Vitor Pereira. Eu nem dei boa tarde pra você, Bruno Cantarelli. Pô, boa tarde. Nem pra você, Vene Casagrande. Não que você esteja merecendo, tá? Que o homem abriu o programa dizendo que ele tá torcendo pra Argentina. Não. Você tá botando palavra na minha boca. Eu não falei que estou torcendo pra Argentina. Falei que respeito o brasileiro que torce pra Argentina. O Ivan Dorsal mandou mensagem pro Big Boys, amigo do Big Boys. O que ele disse, Big Boy, sobre essa polêmica? Está comigo. Ele viu o quê? Ele viu o 94 de 2002. Bem, vocês estão precisando... Se vocês soubessem a importância do Brasil ganhar uma Copa para salvar essa geração que torce pra Argentina. Mas aí o problema De novo, não é da Argentina, o problema é do Tite que fez besteira. Isso, e de novo o maior tempo que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa, né? 24 anos agora a gente vai igualar. Agora vai igualar. É. Aí vai ser igual 94. Ai, papai, vai ser nos Estados Unidos de 2026. novo. Ah, eu já tô aqui, ó, feliz. Bruno Cantarelli. Cara, boa tarde pra todo mundo. Vene, tamo junto aí, mas eu discordo de tu nessa parada. Boa tarde, Fernandinho, boa tarde pra geral. Seguinte, né? Vitor Pereira, cara. E o engraçado é o meme que tá rolando agora, né? Qual é o meme? A gente gosta de meme. A sogra do Vitor Pereira, pelo menos eu vi antes de entrar no ar aqui, abraçando o Gabigol. Ah, eu te adoro, Gabigol, coisa e tal. Mas não é a sogra dele, é uma senhora e tal, né?
Enfim, cara, é torcer para dar certo. Eu falei isso aqui ontem. Tem muito pouco tempo o Vitor Pereira para mostrar resultado, senão a pressão vem. Trabalhar no Flamengo é isso. Ele está com o melhor elenco do futebol sul-americano nas mãos, ainda com investimento, jogadores que estão para chegar, principalmente para o Mundial. Tem que fazer frente ao Real Madrid. É a primeira coisa. Não pode ser esculachado pelo Real Madrid na final do Mundial. Ter a obrigação da vitória, não tem. Não pode ser esculachado. Qual o nível que você encontra aí o Flamengo? Ou não pode ser esculachado ou vai ganhar? Então, o Real Madrid é favorito, né? Quem Sem pensa sombra diferente disso é, né, desculpa dizer, igual torcer pra maluco. Argentina. Exatamente, mas o Flamengo pode vencer o jogo? Pode, como pode vencer o Liverpool, que era um grande Liverpool, por exemplo, né? E não venceu, pô, o chute do Lincoln poderia ter entrado e o jogo ido pros pênaltis. O que vale ressaltar também, Cantarelli, que os europeus eles não dão tanto valor assim ao Mundial. Para eles será apenas mais um jogo. Sim. Para o flamenguista, não. Para o torcedor do Flamengo, não. É uma final de Mundial. Eu também concordo com você, Vini, mas eu até ia torcer pro Flamengo. Porque, né, meu amigo é Flamengo. Mas eu vou torcer pro Real Madrid, porque o Vinícius Júnior, eu tinha que agradecer de poder estar vendo ele jogar, o Rodrigo, né, aquela, igual o Messi na Copa, aquela coisa que você tá encantado. Eu não vou cair nessa aqui. Aí eu vou torcer pro Real Inclusive, Madrid. fica a pergunta, será que o Vinícius Júnior comemoraria um gol? Será? Tá aí. Eu acho que não, tá? Eu também acho que não. Eu acho que ele não comemoraria. O respeito que ele tem pelo Flamengo, eu acho que ele não comemoraria. Mas também, se comemorar, também não vejo problema, não. Não sou aquele torcedor, nossa, comemorou. Ele tá defendendo a camisa do Real. É, mas ele é bem o perfil de que vai... O Flamengo deu mole, né? Era pra botar uma cláusula, não pode jogar contra o Flamengo. Imagina, Vini. Você foi esperto mesmo. Agora, do lado de cá, eu vou falar uma parada, tem muita gente que discorda, né? Porque a galera acha que na seleção brasileira só podem atuar jogadores que atuam na Europa. Se a gente for observar as seleções que estão lá agora na reta final, não é muito assim, né? A Croácia tinha vários jogadores que atuavam no Dinamo de Zagreb, o goleiro, por exemplo. Agora, teve um jogador que fez falta para a seleção brasileira, principalmente para uma alternativa, num segundo tempo, numa prorrogação. Esse jogador se chama Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, eu torço muito para ele decidir um Mundial. Creio que o Gabigol tem 2 dos gols mais pesados da história do Flamengo. Para mim, hoje, o Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Acho que ele tá atrás do Zico. Eu acredito que sim. E, cara, se ele faz um gol de decisão de Mundial, aí é um negócio assim que ele vai entrar num patamar gigantesco. Óbvio. O Zico, pra mim, não dá pra ultrapassar. Eu entendo o que você tá falando, mas eu preciso ser coerente. Se antes da Copa eu defendi o Tite dizendo que ele fez certo ao não levar o Gabigol, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer agora que ele deveria ter levado. Não, mas eu acho que ele não deveria ter levado também. Eu levaria. Mas se levasse, não é problema também. Entendeu? Eu acho que, assim, respeito o Tite nesse caso. Eu também não levaria o Gabigol. Mas concordo que ele é o segundo maior ídolo. Porque ele vinha fazendo no Flamengo... que ele não estava mais como um 9, né, como o Pedro. E isso a seleção já não precisava desse perfil. E das poucas vezes que ele foi para a seleção, eu digo as poucas minutagens, porque ele até foi algumas vezes, mas o Tite usou pouco. Ele não foi, assim, excepcional. Não teve tanta oportunidade, mas a seleção brasileira, como um trem em movimento com o vagão aberto, tem que pular lá dentro certinho. Tem que aproveitar, mesmo que poucas. Então, eu acho que, pelo que ele exibiu na seleção, ele não mereceria. Mas o Everton, por exemplo, que mesmo não indo bem no Flamengo na época do Paulo Souza, que o sapo não estava voando, ele ia na seleção e arrebentava. Então, eu também acho que ele não deveria ir para a Copa. Mas, em relação à final do Mundial... Imagina, Vene, você concorda com o Cantarelli em relação ao Gabigol fazendo um gol na final do Mundial, mesmo que não tenha o título, faz um gol. Você acha que ele já fica bem distante dos demais, assim, em questão de... Não, eu já considero o Gabigol o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Se ele fizer o gol de título no Mundial, ele vai se igualar ao Zico? Não, para mim o Zico vai ser sempre o número 1. Zico é o Deus ali. Não tem jeito, acho que o Zico vai ser sempre o número 1 e o Gabigol já é o segundo. Ele transcendeu o Zico. E a gente só vai ter noção do que o Gabigol está fazendo e o que fez com a camisa do Flamengo quando ele parar de jogar. Como bom brasileiro, né, gente? Posso falar só sobre o Zico? O que acontece? O Zico, ele é um jogador que ele mudou a história do clube. Se existe o Gabigol hoje, se existe esse poderio financeiro do Flamengo, se existe o tamanho da torcida, se existem as vitórias do Flamengo, o Zico é um cara que existe um Flamengo antes dele e depois dele. Então isso é inigualável. O Gabigol não muda a história do Flamengo. Ele é um jogador que ele entra para a história num lugar muito importante. O Zico, para mim, sempre vai ser inigualável no Flamengo.
Mas o Gabigol hoje já é o segundo maior ídolo. E se fizer, né, o gol do Mundial, eu acho que vira indiscutivelmente o segundo maior ídolo. É algo muito pessoal também, né? Ídolo pra mim pode ser uma pessoa e para outra pessoa, pro outro torcedor. Mas alguns são incontestáveis. Que é o caso do Zico. Vamos falar agora há pouco, o presidente do Corinthians, do Ilho, falou sobre Vitor Pereira com muita polêmica. Olha só. Muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. Outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós. E o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. É o famoso xiii! Daqui a pouco vai ter o xaropinho aqui, que aqui no SBT, quando tem negócio de briga, é o xaropinho. Daqui a pouco tem também uma pergunta polêmica para Venê Luiz. Antes disso, eu tenho um recado para quem torce para pergunta pro Venê Luiz. Põe na tela aí. O pastor Marcos falou o seguinte: Fernandinha, pergunta ao Venê se ele conhece algum argentino que torce pelo Brasil em Buenos Aires. Posso dizer? Essa é a pergunta. Não existe um argentino que torce pro Brasil, que torce pro Pelé, que torce pro Neymar, que torce pro Ronaldinho Gaúcho, que torce pro Fernando. Eu não tenho só Maradona, eu tenho um monte. Vamos lá, eu vou responder aqui. Eu sou uma pessoa que eu me considero como personalidade. Eu vou dar um exemplo. Não é porque o Cantarelli torce contra mim que eu vou acordar todo dia e vou torcer contra o Cantarelli. Eu sou um cara super tranquilo em relação a isso. O argentino, ele torce contra a seleção brasileira. Amigo, deixa eles torcerem. Deixa eles torcerem. Se o Brasil fizer o trabalho correto, de maneira correta, se o Tite fizesse algo correto, o Brasil estaria na Copa do Mundo. Não seria a torcida da Argentina que iria tirar a seleção brasileira. Então, eu sigo bem tranquilo em relação a isso. Tenho personalidade de dizer. Não é porque o torcedor argentino torce contra o Brasil que eu vou ligar a TV e vou ficar secando. Pelo contrário, eu torço pelo bom futebol. E Messi, obrigado mais uma vez pelo que você fez ontem. É isso. Vou mandar o troféu pro Messi. O Big Boy está sentindo. Big Boy. Aí, vocês estão me fazendo torcer pra Argentina, hein? Para com isso. Olha lá, hein? O cabelo tá legal. Você estava de olho nas redes sociais, você com certeza viu o tchá-tchá-tchá que rolou com uma página de alguns jogadores do Flamengo. A sua foi invadida também, Venê? Não. As contas do Diego Ribas, do Everton Ribeiro e do Rodinei, que inclusive já está fora aí do Flamengo, foram hackeadas. O episódio foi notado depois de publicações onde supostamente os próprios jogadores afirmavam que estavam jogando, sabe onde? No Vasco. E além disso, tinha até pedido de demissão. Todas as contas foram recuperadas, né, Venê? Antes de mais nada, eu quero dizer que não fui eu que hackeei a conta do Diego, tá? Sabe o quê, meu amigo? Pô, cara, na hora eu pensei assim. Jamais, até porque eu já passei por isso, vou te falar, né? Tá? Dá um medo danado, você nunca mais ter a conta de volta. Mas aí, os três tiveram a conta de volta logo no mesmo dia, e pelo que me parece, foi o mesmo grupo de hacker que fez isso com os três, né? Então, o Diego até brincou depois, podem roubar minha senha, mas o meu coração será sempre do Flamengo. É muito ruim. É muito ruim isso aí. É sempre uma barra passar por isso. Nossa aí, Senhora. Ficou num tom de brincadeira, porque aparentemente eram vascaínos, né? Porque ficavam... Sim. Aparentemente, poderia também só estar usando o rival. Mas, enfim, alguém que estava usando o Vasco, aí fica aquela coisa de rivalidade de futebol, fica engraçadinho, mas não é legal. É desesperador, No né? meu caso foi um turco, sabia? Aí me pediu Bitcoin pra devolver loucura. a conta. Caraca, E olha, desespero. hoje tem... Cadê a pergunta para Venê Casagrande? Põe na tela aí a pergunta. Lembra, Dona Carmen? Tá tudo sob controle, tá, Dona Carmen? Pode ficar tranquila. Urubu Reis pergunta também se ele torceria pro Vasco, se o Messi jogasse lá e o Vasco jogasse bonito. Olha só. Isso aí é pergunta bem tranquila. Não precisa o Messi estar no Vasco. Por exemplo, eu torci pro Vasco contra o Ituano, porque eu queria que o Vasco subisse pra Série A. É uma pergunta muito simples, gente. Eu penso no futebol carioca, ainda mais participando de um programa como esse que fala de futebol carioca. Por que eu vou torcer pro Vasco ficar na Série B? O que eu ia ganhar com isso? Vou tirar o Ituano do jogo, tá? Eu vou colocar na final da Libertadores
o Vasco e o Flamengo. O Flamengo com um time bem inferior. Pô, esquece. Nem termina, nem Anderson termina. Fico, sabe? 2003, aquela correria pra ganhar. Sim. E o Vasco com o Messi. Não. Ué, se você por que botasse não? o Cristiano Ronaldo, você talvez mexeria com o meu coração, mas mesmo assim não ia mexer. Eu não sou fã do Messi assim não, gente. Não tenho PhD, igual o Pedrosa gosta de dizer. O que a gente faz com ele? Eu sou torcedor do Flamengo. Se fosse Flamengo e Vasco, obviamente Flamengo. Mas eu sou da seleção brasileira e eu não gosto da Argentina, Cantarelli. Mas tem uma coisa assim, e isso eu falei aqui, os torcedores argentinos hoje têm uma identificação maior com a seleção do que os torcedores brasileiros. Isso é algo que a gente tem que identificar o porquê. Né? Porque a identificação é óbvio que ela diminuiu Mas eu acho ao que longo aí dos também anos. é um traço cultural. Isso começa aí é com o a gente. recorte Óbvio. do povo. O argentino é assim, é o jeito dele com a seleção. Tanto que o maior ídolo deles, que é o Maradona, é como se fosse um Deus. É. Pra gente, o Pelé é o rei. Isso. Olha a diferença de Sim, palavra. sim. O Deus é uma coisa de religião. É. O rei é uma coisa de assim, um grande cara. Então, assim que a gente enxerga os nossos ídolos. Eles são Mas- diferentes nisso. mas Sempre gente- serão, mesmo ficando tendo só 2 copinhas. Mas a gente já teve mais identificação com a seleção brasileira. Já. Muito mais. Isso eu acho que é inegável. Muito mais. A gente já torceu muito mais e de uma forma muito mais apaixonada pela seleção do que hoje. Hoje a seleção é muito mais distante do que era há algum tempo, né? Assim, a gente sofria muito mais. Eu me lembro de sofrer muito mais com a Copa de 98, por exemplo, que a gente chegou à sofri final, do que agora. Ah, eu Eu fiquei mal sofri. também. E vou te falar, há muito tempo que a torcida brasileira não tinha uma identificação assim com a seleção. Eu acho que 2022 estava próximo disso, Pra sabe? ser o resgate. Por isso que teve essa decepção muito grande. Ó, 2018 Vini, não foi assim. não. 2010, muito menos. Mais 14 foi Então é isso aí, nação. Muito obrigado aí, né, pela presença de vocês aqui até o momento. Eu trouxe mais um trecho aí do nosso React aí, né? A gente sempre traz aí diariamente sobre o nosso Mengão. Nesse vídeo falamos sobre as contas hackeadas, né? Que foi... Chegou a ser engraçado, né? As contas hackeadas. Então, engraçado entre aspas, né? Do Diego, Rodinei e Everton Ribeiro, mas graças a Deus eles recuperaram a conta no mesmo dia. Falaram também sobre o Mundial de Clubes. O Flamengo tem a possibilidade, está circulando na internet, que o Real Madrid tem a possibilidade de colocar o time reserva do Real Madrid para disputar o Mundial de Clubes, porque vai ser praticamente no intervalo de uma semana, né? Entre o Mundial de Clubes e as oitavas de final da Champions League, né? Eu acho que o Real Madrid enfrenta Liverpool, se não me engano. Então tem aquilo. Real Madrid, a chance do Real Madrid colocar é muito grande. O local ainda não está definido. Possivelmente vai ser o país Marrocos, né? Que vai sediar o Mundial de Clubes. Por ser perto da Europa ali, né? Faz divisa com a Europa ali. Entre aspas. Faz divisa. O norte da África e o sul da Europa ali. E o Vitor Pereira, né, vai ser anunciado lá pro dia 2, dia 3 de janeiro. Ele deve ser anunciado pelo Flamengo, né? Então é aquilo. Agora vamos esperar mais notícias, mais reforço. O Mauro César Pereira apareceu um trecho dele aí, né? Tá bem do programa, falando sobre o real motivo, né? Que fez o Vitor Pereira não ficar no Corinthians e dar essa desculpa da sogra e ele acabar acertando com o Flamengo, né? E agora vamos esperar, torcer para o Vitor Pereira fazer um bom trabalho, né? Minha expectativa em relação a ele tá alta, entendeu? Nesses dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, ele tem um desafio muito grande, que são a Supercopa do Brasil e a Libertadores, Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, né? Então, ele pode começar super bem, conquistando 2 títulos, ou o primeiro, né, que é a Supercopa do Brasil, que é mais acessível contra o Palmeiras, ou pode começar muito mal perdendo os 2 títulos, né? Então, espero que ele chegue e conquiste os 2 títulos, né? O Mundial é mais difícil, mas a Supercopa do Brasil é muito viável e o Flamengo tem muita chance de conquistar, né? Eu quero saber a tua opinião aqui, nação, em relação ao Vitor Pereira e os 2 torneios que o Flamengo vai disputar nesse bimestre. Nesse primeiro bimestre do ano, né? Então é isso aí, tamo junto, nação. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tamo junto aí. Fique à vontade aqui no canal. Deixe seu like e inscrição para ajudar o canal aqui. E é isso aí. E eu tô indo lá e mais pra frente a gente vai trazer mais vídeo aí. Tamo junto, nação, e é nóis.